Vamos lá, né? Primeiro é uma felicidade ter vocês aqui em casa, né? Primeira vez dela aqui. Um bom tempo, né? E poucas vezes só era eu e o Vitor, então a presença de vocês aqui nos alegra muito. Né? Esse ano, né, Vitor, a gente quer fazer mais reuniões sobre essa, até porque um vai fortificando o outro, né? A gente vê que não está sozinho. Tem a máxima de São Tomás de Aquino, né? Idem velem, idem nove, né? A amizade é você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Né? E nunca pensamos que estamos sozinhos. Mesmo se às vezes a gente tem esse tipo de pensamento, a gente sempre tem Deus, né? E a igreja ao nosso lado. Mas a gente necessita desse contato pessoal. Né? Nenhum ser humano é uma ilha, já dizia o escritor. Né? Então a gente está aqui mais para conversar, né, Vitor? Para tentar compreender o que está se passando no Brasil. Não é fácil, porque os fatores são vários, e trocar experiências, né? Trocar ideias e a partir disso crescermos juntos. Né? Bom, uma das pautas que eu coloquei aqui na reunião de hoje, depois a gente vai entrar na questão da atualidade que está acontecendo, em específico da questão política, né? Depois dessa decisão do TRF4, é a questão da teologia da libertação. E veio ao calhar, né, Vitor, porque até antes disso a gente estava conversando sobre essa infiltração na igreja, até a gente comentou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e ler aquele comentário que fica logo atrás do folheto da Santa Missa, e a editora lá, esqueci o nome dela, mas o Vitor... Isso, é uma leiga missionária da Amazônia. O Vitor tem gravado, eu esqueci o nome dela agora, deixa eu só ver pelo grupo aqui. O bojo, né, o conteúdo que ela escreveu lá nas suas linhas, era totalmente enviesado, totalmente de esquerda, trabalhando aquelas palavras gatilho-chave, distribuição de renda, justiça social, etc. Ou seja, dando uma conotação totalmente marxista, materialista do evangelho. E eu estava conversando com o Vitor que esse ano vai ser um ano de divisor de águas, principalmente dentro da igreja e principalmente em relação ao bispado, né, os príncipes da nossa igreja. Hoje os bispos, eles não podem ficar em cima do muro. Não é que eles tenham que ter uma postura partidária ideológica, mas eles têm que ser fiel ao que a igreja é. Né? Então, esse ano vai ser um ano decisivo, né? A gente rememora a passagem de Apocalipse, né? Ou é quente ou é frio, se for morno, Deus te regurgita, te vomita. Então, nesse sentido, a gente buscou historicamente os aspectos, as causas iniciais da teologia da libertação. Né? O que é a teologia da libertação? É uma simbiose proteica, né, entre o marxismo e a doutrina da igreja. Né? Quer aprender a doutrina da igreja? Estude os documentos, né? Estude João 23 e etc. na sua grande carta apostólica, que eu esqueci o nome agora, Novarum, acho que sim, mas não vem ao caso. Então, a gente pensa que a teologia da libertação aqui no Brasil, na América Latina, ela foi criada por Leonardo Boff, né, e por Padre Gutierrez. E Padre Gutierrez, isso mesmo. Isso, o peruano. E quando nós vamos aprofundando historicamente dentro de todas umas variáveis, principalmente nesse livro aqui do Mihail Pachepa, que é um ex-chefe de espionagem do serviço secreto romeno, que era responsável pela parte da América Latina, da disseminação e infiltração do comunismo na sociedade, em específico também dentro da igreja. Ele nos diz aqui, in limine, ipsis litere, que a teologia da libertação ela foi criada no escritório de Nikita Khrushchev, né? Foi um dos comandantes lá da KGB, do governo russo. Né? E por quê? Qual foi o motivo da criação da teologia da libertação? E a gente já tem que, não dando de história, porque não vou voltar à Grécia para tentar explicar agora, porque o historiador tem essa mania, né, de sempre tentar sustentar o seu ponto e voltar no tempo. Não vou voltar de eterno, não, mas e isso aconteceu de forma separadamente. Dois teóricos comunistas, o Georg Lukács, né, que é um grande filósofo,
mas de certa maneira, vamos dizer assim, perdeu esse grande dele por ser apoiador, né, do comunismo, mas tinha uma potencialidade genial, né, filosófica. E o Antônio Gramsci, que é conhecido de todos vocês aqui, o Gramsci foi o autor mais citado no ambiente universitário brasileiro, e não tinha diploma, e os esquerdistas reclamam da questão do diploma. E eles chegaram a um denominador comum, que o grande inimigo do comunismo não é o capitalismo, né? O grande inimigo do comunismo é a sociedade ocidental, em específico a Igreja Católica. Né? Qual o maior inimigo do comunismo? É o cristianismo. Né? Por quê? Porque o cristianismo é a base do Ocidente. Sem o cristianismo, o Ocidente se esvai, né? Ele não se sustenta. Então, a partir disso, o Khrushchev pegou essas ideias desses dois teóricos comunistas e, como meio de infiltração do comunismo na América Latina, ele criou a KGB, ou ele criou a Teologia da Libertação, né? Para infiltrar, vamos dizer assim, padres que já tinham uma tendência, né, ao modernismo, né, ao progressismo, principalmente enviesada pelo lado marxista, e ele infiltrou isso dentro, primeiramente, dos seminários, né? Eles começaram na base, subvertendo toda a teologia, né? Dando um caráter de imanentização, né? Aquele caráter de justiça social, de os pobres... cuidado aos pobres, ainda mais aquelas passagens do Evangelho. Os mais pobres entre os pobres, e etc. E ele se esquece que o Nosso Senhor foi bastante enfático com Judas, né? Quando Judas ficou preocupado porque que a mulher estava derramando o bálsamo lá, o alabastro, e Judas querendo ser o primeiro socialista. Pô, Senhor, por que o Senhor não repreendeu? Vamos vender e distribuir aos pobres, né? A gente ouviu isso direto, né? E o Nosso Senhor falou, não, calma aí, meu filho. Pobres entre vós sempre terão. Né? E se esquecem que a pobreza é uma mística dentro do próprio catolicismo, né? Isso. Pobreza, obediência e castidade. Então, desde lá, eles começaram a subverter a igreja por dentro, né? Através da teologia da libertação. E ganharam grandes adeptos. Essa questão da mudança no rito pós-Vaticano II, a gente pode e deve, vamos dizer assim, ter uma interpretação como fruto dessas infiltrações dentro da Igreja Católica. A própria questão da administração sacramental, né? Hoje você nota-se que na igreja tem um monte de gente comungando, mas as filas de confissão, né, do sacramento da penitência são pouquíssimas, né? Ou nós vivemos no país mais santo que existe, né, ou alguma coisa está errada, né? Porque uma coisa leva a outra, né? E desde lá, a esquerda vem tentando lapidar e infiltrar e destruir a Igreja Católica. O que a teologia da libertação faz? Ela tira todo o conteúdo espiritual da igreja, né, toda a solenidade, coisa que eu vejo muito, né, a gente até conversou aqui com a Valesca antes do início da reunião, essa questão da imanentização, né, do santo sacrifício do Senhor, né, torna-se a Santa Missa um compromisso social, né, que você tem que ir todo domingo, porque se eu não fui na missa, minha semana não foi completa, como se fosse uma reunião do Lions Club, uma reunião da maçonaria, e por aí vai, né? E isso está errado, isso tem que ser lutado. Os católicos têm que se formarem, né? A busca ela tem que ser individual, ela não pode ser única e exclusivamente advinda de sermões na Santa Missa, ela tem que ser buscada individualmente através do conhecimento dos santos padres, da patrística, da vida dos santos e por aí vai. E outra coisa bastante notável que a gente vê nesse ano, depois eu entro nas questões da comunidade eclesiais de base, que foi o que gerou o PT, e é a questão agora eu esqueci o ponto aqui, desse ano, né, específico, né? Como eu disse, esse ano vai ser um ano conturbado, né? Vai ser um ano de extremos, e a CNBB, que não faz parte da hierarquia da igreja,
né? Ela é um órgão civil, ela não faz parte da hierarquia da igreja. Nenhum católico leigo deve submissão à CNBB, né? Nós devemos submissão ao bispo, né? Quem teve a unção sacerdotal, o óleo apostólico, não foi a entidade, foi o bispo, né? Um bispo inteiro, ele tem maior autoridade que a CNBB inteira, né? E a CNBB, desde Dom Helder Câmara, ela tomou, né, essa conotação partidária, né? Tem alguns autores que falam se os pobres do Nordeste acabasse a vocação do Dom Helder, né, que é saudoso, ele se extinguiria. Mas esse ano a CNBB criou o ano do laicato, né? E concomitante a isso ela criou a campanha da fraternidade, né? Cujo o lema e o tema ele abre uma dubiedade no sentido que nós vamos, de certa maneira, apoiar as pessoas que sofrem violência, né? E eles vêm com toda aquela agenda de minorias, né? de pessoas que são oprimidas pela sociedade, impreterivelmente vão entrar na questão dos homossexuais, na questão racial, na questão da pobreza urbana, aí já entra intrinsecamente dentro do movimento MST, MTST, isso. movimentos sociais. E o ano do laicato é um ano onde o leigo católico mais precisa de formação, né? Porque a gente tá vivendo uma época, né, muito conturbada, onde o leigo precisa de orientação, precisa de formação, e a igreja, entre aspas, quando eu falo igreja, bastante entre aspas, alguns membros da igreja colocam isso em pauta e joga a responsabilidade para cima do leigo. E esse ano ele vai ser normalizado por essa campanha da fraternidade, que se a gente for procurar dentro da história das campanhas, elas sempre assumiu esse caráter social, né? A própria primazia da igreja no Brasil, entre aspas, inteiro, né, de optar pelo lado pastoral, já é uma influência da teologia da libertação. Já é uma influência. Porque o lado pastoral é consequência do aprofundamento espiritual. Se eu não sei o porquê de fazer a caridade, eu viro um filântropo, né? Eu faço isso por filantropia. Até o Rockefeller, o George Soros, né? Como que é o nome? Do Facebook, esqueci. Mark Zuckerberg, o Zuckerberg, esse pessoal faz, né? Eles ajudam os pobres, o Bill Gates, etc. E a gente sabe que eles fazem parte da agenda globalista, né? Então, para mim, foi essa atitude da CNBB e de certos bispos, não são todos, né? A gente sabe que tem muito bispo fiel, mas a maioria está contaminada. Essa atitude foi planejada, a meu ver, e eles, de certa maneira, já assumiram o lado que eles vão optar, né? Aquela mulher que eu tinha lido o texto dela atrás no folheto lá, já faz uns 3 domingos que ela já escreve aquele texto no folheto lá da editora Paulus. Se vocês repararem nesse domingo, na missa desse domingo, pode ter certeza que terá outro texto dela lá, com certeza lá, falando a respeito de algo relacionado a esse tema da campanha da fraternidade. Então eu fui pesquisar o nome dela, Isalene Tiene, o nome da mulher lá. Falou a respeito da violência e tal, e aí ela coloca o sistema econômico, o fator econômico como se fosse o empresariado que corrompesse a política. Ela deixa isso bastante claro naquele texto dela ali e tal, e faz esse jogo de linguagem. Então eu fui pesquisar o nome dela no Google e aparece lá de cara lá, que ela é uma política brasileira filiada ao Partido dos Trabalhadores. Você nem precisou aprofundar. Não, nem precisei aprofundar. Já aparece também o Facebook dela lá, você pode lá conferir as fotos que ela tem postado lá na Amazônia, e tá lá, leiga missionária na Amazônia, ou seja, é o ano do laicato. Então eles já estão colocando já esses textos desses leigos ali. Então, com certeza são leigos já formados já na teologia da libertação e tal, e toda essa linguagem. Fazendo um parênteses aqui, permanece com a possibilidade de raciocínio, a própria PJ é um braço da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, né?
Quantas e quantas vezes eu já vi reuniões deles, jovens com camiseta do Che Guevara, com camiseta de Karl Marx, né? Vamos dizer assim, sendo extremamente susceptíveis a fatores sensoriais, etc., né? Pautando reuniões com debates de educação sexual e por aí vai, né? Então, a própria pastoral da juventude, como ela é aqui, como ela se dá no Brasil, ela é um braço da teologia da libertação. E essa mulher, como você bem frisou aí, ela deve ser um braço forte e ela já está cumprindo o papel delegado pelos bispos, né, dentro da igreja nesse ano aqui no Brasil. E não nos esquecemos, né, do decreto de João 23, de Pio XII, sancionado por João 23, que é proibido, né, por excomunhão, late sententia, o católico que apoiar, divulgar e se filiar a qualquer partido comunista está automaticamente excomungado. Ou de viés porque marxista, é claro, né? Ele é um sistema, é uma cultura, segundo as palavras do professor Olavo de Carvalho, é uma cultura, e essa cultura, e eu aprofundei esse tema, ela não é ateia no sentido propriamente dito da palavra. Os marxistas odeiam Deus. Sim. Eles odeiam Deus. Né? Eles não negam a existência de Deus, mas eles odeiam a existência de Deus. Né? Por isso que dá a excomunhão. Né? E eles também querem criar, né, o paraíso aqui na Terra. Sim. Eles têm todo aquele messianismo político e tal, Sim, que a gente ela pode entra tocar. na questão do Eric Voegelin. Né? Isso, a gente pode tocar nesse ponto também aqui. Sim. Uma profunda revolta contra a realidade, né? Entra já na questão gnóstica, né? Da revolta da realidade imposta, né? E a realidade é o próprio Deus, Ele que criou essa realidade. Então, a partir do momento que eu me revolto com a realidade e começo a negativá-la em todos os aspectos, eu estou indo diretamente com a realidade criada pelo próprio Deus. Né? E isso é o que permeia hoje dentro de alguns seios da igreja. Né? Essa imanentização do divino, do sagrado, né? Justiça social, acabar com as desigualdades. E nós bem sabemos quem que é o príncipe deste mundo, não é verdade? Não é que nós não devemos lutar para a extinção disso, né? Mas nosso Senhor disse, se o meu reino fosse deste mundo, né, miríades de anjos estariam aqui. Mas também não uma revolta contra o mundo, porque é uma criação de Deus. Né? Quando a igreja fala mundo, é esse mundo palavório, da discussão, esse mundo onde que entra a própria influência maligna, né? O diabo. Né? É o mundo do pecado. Por que o diabo ele é simbolizado como uma serpente? Né? Porque a língua dele é dupla. Né? Ele é o pai da mentira. Então, ele vê os... e daí que está a questão herética da teologia da libertação. Né? Ela se transforma, ela pega o lado benéfico do cristianismo, subverte ele, vem com a base marxista, né? De bem comum, de cuidado com os renda, pobres, etc. combate à E desigualdade. nisso ela engana, né, um monte de pessoas, porque ela tem essa base benéfica. Por isso que ela é herética. Por isso que ela é herética. É uma interpretação marxista do Evangelho, para falar a verdade. Basicamente resumiu tudo. Né? E voltando naquele outro aspecto agora já dentro do ambiente político, quando o Khrushchev ele soltou essa determinação para o país satélite da KGB responsável pela América Latina, que era a Romênia à época, ele delegou ordens, né? Mas antes disso já tinha, vamos dizer assim, infiltrados dentro da igreja. Desde do decênio de 1920. Então, eles já subverteram os seminaristas, né? Por exemplo, Crasso, um exemplo. O seminarista que usa batina hoje em determinada diocese, ele é ultra, mega conservador, né? Isso, tem ele que ser mais liberal, assim, né? usar camiseta assim, é verdade. calça de bermuda. Anel de Tucum, a camiseta do Che Guevara, e por aí vai, né? E as próprias exceções das dioceses conservadoras,
que é a naturalidade da igreja, ela mostra que nós estamos num ambiente puramente dominado pela teologia da libertação. Então, o Khrushchev, ele determinou e delegou invasores, e já tinha esses invasores nos seminários. A esquerda, ela sempre constrói o ambiente primeiro, né? E isso é um ponto positivo para eles, né? Eles sabem analisar a conjuntura, eles sabem preparar o pasto, né, para o plantio. Então, quando o Leonardo Boff e o Gutierrez, né, através de livros, através de cartas, né, inclusive o Ratzinger, na época, como o presidente do Tribunal da Santa Inquisição, a época que transformou-se para a doutrina da fé, esqueci o nome agora, ele já, através de uma carta, ele já tinha impugnado todo o aspecto teológico. Mas isso foi feito, pensado, porque enquanto a alta cúpula da igreja, fiel à santa tradição, estava já colocando por terra toda a teologia da libertação, que não é teologia e não liberta porra nenhuma, eles já estavam inoculando no seio da sociedade esse viés ideológico, né? Através de onde? Através das comunidades eclesiais de base, né? Que foi a causa principal da formação do petismo, né? As comunidades eclesiais de base, entre aspas, da Igreja Católica e o Beat People, os grandes intelectuais da época, Isso. professores universitários, eles que construíram o petismo, né? Por isso que o Lula, num vídeo dele que está no YouTube, ele fala que deve muito à Igreja Católica. A base da Igreja Católica, que é justamente essa base das SEBs. Sim, das comunidades eclesiais de base. E quando você aprofunda nas comunidades eclesiais de base, elas com cartilhas maoístas, né, pregações subversivas e etc. Por que nesses 13 anos, né, comunidades eclesiais de base acabou se configurando, se conformatando no MST, né? Que é uma continuação, uma derrocada da guerrilha do Araguaia. E por que os 13 anos do petismo eles não fizeram a famigerada reforma agrária? Porque o MST ele não foi criado para isso, né? O MST não quer terra para produzir, ele destrói terras, ele destrói plantações, invade propriedades, né? Acaba com o produtor, né? Acaba com o agronegócio. O que eles querem realmente é subverter, né? Acabar com a ordem, tanto no campo quanto na cidade. Pode falar. Se o Brasil fosse verdadeiramente assim, um país que desse valor à propriedade privada, movimentos como o próprio MST, MTST não existiriam. Não existiriam. É engraçado que esse tipo de movimento ele só existe mais só em países de viés socialista mesmo. Como aqui na América Latina. Você também pode ver isso, eu não sei, não posso afirmar aqui se na China ou se na Rússia tem esse tipo de movimento de campesinato, porque esse tipo de movimento é campesinato. Que já Vitor, eu falo muito, desculpa, que já o Vitor vai colocando as ideias, vão surgindo aqui, que é uma própria, vamos dizer assim, incongruência com o marxismo, né? Porque segundo Marx, o ápice, né, da revolta e da eclosão do socialismo, né, e depois findando com o comunismo, era com o proletário urbano. Isso. Né? Por isso que foi, vamos dizer assim, um contrassenso enorme no marxismo, né, o surgimento das primeiras sociedades comunistas, foi na Rússia, que era feudal, e na China, que foi através da Revolução Cultural Chinesa, que era um país extremamente tradicional e conservador, por isso que houve aquela grande matança na China. Né, mais de 80 milhões de pessoas mortas. Isso em tempo de paz, né, no campesinato. Até porque eles tiveram que criar, né, o proletariado. Sim. Eles não tinham proletariado na época lá. Isso. Ainda mais na Revolução Humberto Laclau, né, falou assim, não, nós temos que criar, eles não chegaram até agora, vamos criar essa galera aí para vamos dar andamento à Revolução. Né? Mais ou menos nesse sentido. Né? Então, o que nós temos que fazer e nós frisamos sempre isso aqui, viu, Valesca, Gustavo, né? Isso. Essa questão de
e a gente saber o status questiones, né? O estado da questão, né? Porque nada surge do nada, né? Então teve uma causa, né? Então nós temos que aprofundar no aspecto cultural e intelectual. Nós temos que formar uma elite intelectual nesse país, né, Vitor? Porque um país ele sobrevive da autocultura, da sua língua e da sua religião, né? E falando, voltando ao respeito da SEBS, vocês viram, não sei se vocês viram aquele vídeo que eu postei no grupo lá do Bernardo Kister. Eu vi pouco, mas... Você não viu tudo, não, né? São 18 minutos de vídeo ali, onde está ocorrendo lá em Londrina, lá, ou se já ocorreu já faz alguns dias atrás, a 14º, a organização das SEBS lá, dos movimentos eclesiais de base, que está reunindo pessoas do Brasil inteiro lá, e eu descobri também que um vizinho meu lá, o seu Nelson, ele também está participando de lá. E às vezes nem sabe. O Padre Edilson, ele falou comigo, não falou nem sabe, ele falou, ó Vitor, tem um vizinho seu que está participando da SEB em Londrina. Eu peguei e pensei, será quem que é? O seu Nelson. Agora ele vai me matar aqui. Ele pegou e me enviou uma foto dele lá, que ele estava lá, ele pegou e tirou uma foto lá no meio lá. E aquele vídeo do Bernardo ali, nossa, eu fiquei chocado ao ver aquele vídeo ali, porque aquela cartilha que eles montaram, ali tá, tudo que está escrito ali é pura heresia, tudo vai contra o que a igreja prega. Eles estão pregando ali, eles querem que a igreja seja a favor do aborto, da própria ideologia de gênero, a favor da legalização das drogas. Eles deixam claro naquela cartilha da SEBS ali. Pra você ver a que ponto nós chegamos, né? Agora, por que quem que é o bispo de Londrina? O bispo de Londrina, eu esqueci o nome dele, o nome dele é um nome meio complicado assim, mas pelo que o Bernardo mostrou no vídeo dele ali... A questão é essa, quem que é o bispo, né? Ele é 100% favorável à teologia da libertação. Então tá tudo fudido. Parece que quando ele chegou lá em Londrina, ele fez lá um movimento lá a favor das minorias, para que as minorias lá, seja MST, MTST, CUT, fizessem manifestações LGBT na cidade, também. com certeza também, contra as reformas do governo Temer e tal. E nessa 14ª organização da SEBS lá em Londrina, lá, você via cartazes lá escrito lá, eleição sem Lula é fraude e tal, e até o próprio Frei Beto estava lá, estava dando palestra lá. Que foi um dos criadores também, isso, né? O Frei Beto. Do Hugo Chaves. Para falar a verdade, o Frei Beto ele também foi o que criou essa imagem do Lula como um Messias, né? Com certeza. Porque a esquerda, assim, o movimento comunista, eles, como você bem falou, eles são contra Deus, assim, mas eles querem criar o próprio Deus, o próprio Messias. Então, eles usam do messianismo. Inclusive, eu até pode falar. Então eles usam do messianismo político, assim, eles pegam elementos do próprio cristianismo, como por exemplo o Messias, os apóstolos, e colocam ele dentro do jogo político. Sim, e por aí vai, eles usam muito desse expediente de que não houve milagre, Jesus Cristo foi te ensinar a partilhar o pão. Isso. Não, mais nesse o vídeo do Bernardo fala exatamente totalmente isso. Herético, totalmente herético. Ele gravou passagens lá do Frei Beto, de outros bispos da diocese lá de Londrina, falando abertamente sobre isso.